E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas. Há exatamente uns 8 anos atrás, eu ganhei esse gatinho de porcelana de um aluno. E a história é muito legal. E eu vim trazer para vocês essa história. Era um aluno mais velho, um senhor, e ele tinha uma personalidade muito forte. Ele era alegre, divertido, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa que era um pouco invasiva. Ele acabava dando em cima das mulheres na academia, tinha um comportamento, digamos, não muito adequado. E as alunas reclamavam: prof, aquele senhor lá estava falando bobagens para mim, falando que eu sou linda. Aquele senhor lá falou não sei o quê. E assim ia o dia inteiro. Aí eu ia lá e falava com ele: olha, o senhor tem que se comportar, o senhor tem que tomar cuidado, as mulheres estão ficando chateadas com essa forma de agir. E eu falava com ele de uma forma que eu tentava não ofender, mas ao mesmo tempo mostrar para ele que aquela atitude não era legal. E comigo ele me tratava muito bem, porque eu coloquei para ele que não era dessa forma que era para ele me tratar e que ele precisava ter respeito com a professora. Então, desde então, ele se tornou um amigo meu. Porém, ele chegava na academia sorridente, feliz, saltitante, ele gostava de dançar pela academia, ele era uma pessoa muito alegre. Porém, ele tinha esse defeito. E lá vinham as alunas: prof, lá veio aquele sem vergonha, aquele velho tarado. E assim ia. Porém, eu tinha que me manter, né, calma, tentar ao mesmo tempo que colocava as pessoas o respeito, eu também tentava fazer com que apaziguasse a situação. Então, eu ia lá para as minhas alunas: olha só, ele é um senhor um pouquinho sem noção. Tentem relevar, eu vou lá falar com ele. Porque ele dava elogios, mas não era vulgar. Ele dava um elogio: você é linda, você é demais. Falava para as mulheres e aquilo incomodava várias mulheres. Então eu ia lá e chamava ele de lado lá: olha, o senhor não pode fazer isso, o senhor tem que tomar cuidado, o seu jeito não é legal assim. E conversando, conversa vai, conversa vem, ele começou a desabafar comigo que ele era uma pessoa muito sozinha, que ele era uma pessoa separada, que ele sentia muita carência, e por muitas vezes eu fui psicóloga dele, além de professora. Mas eu acabava que brincava com ele, dizia: não vai dançar aquela música lá. E ele brincava que ia dançar, se pendurava na barra e dizia: se eu fosse um guri, hein? Ele falava para mim, brincando, que se ele fosse um guri, se eu dava bola para ele. Eu: meu Deus, pode ir parando com esse assunto. E aí eu já mudava de assunto. E assim ele se tornou uma pessoa como se fosse uma pessoa da família, porque todos os dias ele chegava feliz, começou a me respeitar muito e me tratava como se fosse uma filha. E aí então, até que chegou o dia que eu tive que ir embora da academia, porque eu mudei de cidade. E foi muito engraçado que ao ir embora, um dia antes, ele me chegou com um pacote e me entregou esse gatinho de porcelana dentro do pacote de presente e disse: muito obrigado por tudo. Tu foi a única pessoa que me aceitou como eu sou. Tu foi a única pessoa que, mesmo eu tendo todos os meus defeitos, foi minha amiga. E ele encheu os olhos de lágrimas. Naquele dia eu também chorei de emoção, porque eu sabia que ele era uma pessoa de bom coração, embora tivesse seus defeitos. E hoje eu quero alertar vocês para isso. Muitas vezes as pessoas têm um defeito aqui, um defeito ali, mas isso não as torna totalmente ruins. Às vezes, basta nós nos posicionarmos perante aquele defeito, conversarmos e falarmos a verdade para elas, de que elas estão erradas e que talvez, quem sabe, elas agissem diferente, sem que há necessidade de ficar inimigos, né? Eu poderia ter sido uma professora que simplesmente ignorava ele igual todos faziam e que olhava com cara feia e que rejeitava ele assim como ele se sentia rejeitado por todos. Mas eu incluí ele. Entre todos os alunos eu tratava ele igual, tratava ele bem também, mesmo ele tendo aquela personalidade difícil de lidar. E eu consegui um amigo, um grande amigo. Aquele dia ele chorou, dizendo que ele não ia ter mais uma pessoa para conversar que entendesse ele.
E eu disse para ele que a nossa amizade está sempre presente no coração, mesmo longe. E até hoje eu lembro dele com carinho. Tenho esse gatinho na minha casa e quando eu olho ele, eu lembro que todos nós temos defeitos, mas que todos nós devemos ter uma chance. Pensem nisso. Existem muitos seres que às vezes por carência, por tristeza, por falta de alguma coisa, se perdem em algum defeito, em algum comportamento inadequado. Mas às vezes eles só queriam o amor de alguém, eles só queriam ser aceitos por alguém, eles só queriam ser compreendidos por alguém. Mesmo que estejam errados, no momento que você se impor, se colocar e conversar sinceramente com essa pessoa, ela vai procurar mudar e evoluir. E no final, quando eu saí, ele já não era mais aquele senhorzinho visto como o taradão da academia. Ele já tinha um comportamento bem melhor, porque ele começou a se conter e outras pessoas já gostavam dele. Isso fica de lição para nós. Todo mundo merece uma chance. Todo mundo, por mais que tenha um defeito, merece uma chance. Uma boa noite, gente. Que Deus esteja sempre com todos vocês.